Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? E aí, vamos fazer nossa reflexão da semana? Amiguinhos, o negócio é o seguinte: é, eu vou fazer um negócio diferente nessa reflexão da semana. Deixa eu tirar isso aqui porque reflete. Eu leio tudo errado porque eu tiro o óculos. É, mas tudo bem, vocês têm paciência comigo. E falar nisso, eu andei vendo uns vídeos meus antigos. Cara, como eu já troquei nome de personagem, eu já fiz cada coisa aqui. De doer, sabe? De doer. E eu acho interessante, porque eu faço os vídeos aqui, depois tem quem fale comigo, né? Se concorda, se não concorda com aquilo que eu falei, tudo bem, né? Eu falo, eu gosto disso, né? Gosto de ouvir o ponto de vista dos outros, porque se eu olhar ali, analisar e vou refletir, se eu tiver errado, eu mudo de opinião, né? Não tem problema com isso, não. Mas se eu ainda não senti segurança no argumento do outro, não vi muita lógica, ou aquilo não bateu, aí eu não mudo, entendeu? Então, assim, o bom de estudar é isso, não é mesmo? Essa porção dessa semana, ela continua falando de coisas que foi falada na semana passada. Eu gostaria muito que vocês fossem para o da semana passada, porque a gente falou de sacrifício, afinal de contas, o que tem a ver Jesus com as coisas, né? O sacrifício, né, o cordeiro, né? O sacrifício do cordeiro, né? Então, ele seria o último sacrifício, não tem mais isso. Eu acho tão legal, assim, porque a gente pode ver que, né, que Deus pedia incensos. Eu sou apaixonado por incenso. Tô até pensando em fazer incenso caseiro, para fazer os meus próprios incensos, que eu gosto muito. Mas para cheirar, não é para nada ritual, não é nada, só porque eu gosto do perfume no ar. E E no Novo Testamento, né, para você ver as substituições de coisas. No Novo Testamento fala que as orações dos santos sobem como o incenso, né, agradável, né, para as narinas de Deus. Então, assim, em vez de ter o incenso físico, nós nos tornamos templo. Então, o que substituiria o incenso? As nossas orações, né? As orações dos santos, né? É, agradam as narinas de Deus, porque quando fala de santidade é porque de certas orações saem de acordo com o coração de Deus, né? Agrada, né? Aquele coração inclinado para Ele, que é desejoso dele e busca viver por Ele, enfim. Deus se agrada disso, esse é o incenso. E E é interessante também, né, que a gente sabe que o maior foco ali no Novo Testamento, né, o próprio Jesus falou, né, poxa, eu acho que eu vou até ler isso, eu não ia falar disso, mas eu vou ler, porque eu quero responder a pergunta de uma amiga, tá? Porque quando eu falei da semana passada sobre Jesus ter sacrifício pelos pecados do mundo, né, de todos, né, pecado de todos do mundo, ela me mandou um versículo, ela me mandou um versículo me falando que ninguém pode pagar pelo pecado de ninguém. Então, que isso seria uma falácia, né? Que isso seria uma falácia. Mas eu vou falar sobre isso depois que eu ler o que Jesus falou, tá bom? Eu vou pegar o versículo que ela mandou para mim para pautar essa opinião dela. Você sabe, né? Eu sou mó de boa com essas coisas, né? A gente, as pessoas dão opinião, a gente ouve, mas a gente tem a nossa também. Então é bom ouvir tudo, né? Depois pensa e vê o que faz. Depois pensa e vê o que você faz. Ou dorme com barulho, ou dorme com barulho, ou dorme em paz. É... Cadê? Tá no livro de Marcos. De Marcos, Marcos 12. Eu tô na Bíblia do David Stern, tá? Olha o que Jesus falou, tá? Vamos para palavras de Jesus. Palavras de Jesus.
em 12, no versículo 28. Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhes dera uma boa resposta, perguntou: qual é a mitzvah, né? Qual é o mandamento, entre aspas, né? A instrução mais importante? Yeshua respondeu: o mais importante é, eu vou ler como está aqui, tá bom? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor, né, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. E você amará, né, e se você amar Adonai, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e com toda a tua força. Ou seja, amar a Deus, né, ter essa conexão espiritual, né, seguir as instruções que tangem a relação entre o homem e Deus, né, que tem coisas que são entre o homem e Deus. E depois ele falou, a segunda é, ame o próximo como a si mesmo. Não existe mitzvah maior que essas. Bem, aí tudo bem. Então a gente já parte daí, né? A primeira coisa é, tudo bem. A gente tem que entender que as ofertas, a oferta de expiação do pecado, gente, é óbvio que se eu falhei com uma pessoa, a gente precisa praticar o quê? O perdão e a reparação, né? Se eu provoquei danos a alguém, eu procuro reparar da forma como eu consigo reparar, né? Mas no mínimo pedir um perdão e conversar, né? A palavra fala, se acerta com as pessoas enquanto elas estiverem no seu caminho, porque você não sabe se as pessoas, você vai ver elas de novo, se elas vão se afastar, se elas vão partir para daqui, né? Se elas vão partir daqui do mundo, e aí você não teve a oportunidade de se retratar com a pessoa. Então isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Isso não tem nada a ver com a questão do sacrifício expiatório que era feito no templo, que era feito no tabernáculo. Aquilo lá tinha a ver com a manifestação da presença de Deus. Era algo entre o homem entre outro homem era uma coisa e o homem com Deus era outra, né? Então por isso que Deus pediu esse tipo de coisa. Mas ele não pediu que o sacrifício humano, você entende? E eu vou responder isso pelo versículo que a amiga mandou, sabe? Ela mandou aqui em Deuteronômio, no 24, no versículo 16. Os pais não serão executados em lugar dos filhos, tampouco os filhos serão executados em lugar dos pais. Cada pessoa será executada pelo próprio pecado. Então ela falou assim, não existe isso de Jesus pagar pelo pecado do mundo, né? Não existe isso. O pagamento do pecado, vamos falar assim, uma pessoa não vai pagar pelo pecado da outra, não, né? Não. Até no Novo Testamento fala que a respeito da salvação, né, que seria o resgate, né, para a vida eterna, o resgate do espírito, da alma e do corpo para a ressurreição, né, que isso é individual. Tem certos teólogos que são contra, não, porque Jesus falou que era para o povo todo, né, que era algo coletivo, mas também é algo individual, porque a partir do momento que você decide, né, sair fora, se desligar do corpo da igreja, né, a igreja é o coletivo de todos aqueles que estão em Cristo, vamos deixar isso bem claro. Se você decide não crer mais em Jesus, se você decide ir para uma outra fé, se você decide fazer alguma coisa assim, né, é individual. Então, estar também é individual, responsabilidade de cada um, né? A sua fé, a sua estrutura é sua responsabilidade. O apóstolo Paulo até fala sobre casamento, né, que um não garante o outro, por mais que os dois se tornem uma só carne no casamento, né, que o espírito de cada um é a responsabilidade de cada um cuidar, né? Inclusive tem o papel do homem, né, como sacerdote do lar, né, e a mulher a sua ajudadora, com coisas definidas entre eles para poder fazer uma harmonia no lar e não faltar nada. Tem isso, mas é individual, né? Ninguém garante ninguém nada, né? Então, quer dizer, o pecado também não. Mas não está falando disso quando fala de Jesus, entende? Que não fala. Como eu falei no vídeo passado, né? Ali estava comparando ele ao cordeiro, não entre pai e filho, entre nada, né? É óbvio
que por mais que Jesus tenha Jesus fez isso na questão da comunicação com a santidade de Deus, entende isso? Por isso que ele está à destra do Pai. A questão do sacrifício de Jesus tem a ver com ele se tornar o mediador, o intercessor, ele limpar o terreno entre céu e terra. Né? Não tem nada a ver entre um ser humano e outro. Porque por mais que um ser humano pudesse pedir perdão e se retratar com outra pessoa, ainda assim Deus pedia os sacrifícios para serem feitos pelos pecados. Entende? Uma coisa não anula a outra, tem que entender. Né? Então, assim, não mudou nada essa história do sangue. Então, o sangue de Jesus selou essa aliança para resolver essa questão, né? Enquanto a gente está em processo de santificação, para que todos nós tivéssemos o acesso ao Espírito Santo de Deus, né? Assim como Moisés teve, como Abraão teve, como Jesus teve, a gente ter também. Né? Isso é liberado para todos, e a gente vê que a marca, né, do Espírito, que a pessoa ela vai sendo transformada. Né? Vai sendo transformada e passa a viver em santificação, enfim. Então, será que ficou claro o que eu estou querendo dizer? Né? Jesus, sacrifício lá com aquela história do sumo sacerdote, história do templo, não está falando entre o amor ao próximo, está falando entre o amor de Deus, né? O amor de Deus, que Deus é santo. Né? A palavra diz, sede santos como eu sou santo. Como é que você vai ser santo igual a Deus se não tiver ali alguém para aliviar a sua? Entendeu? Seria isso, tá? Então, acho que foi só para complementar. Eu quis enfatizar essa história do que Jesus falou, né? Porque tá na porção inclusa a questão da idolatria. A questão da idolatria, você vê, eu poderia praticar a idolatria e isso não ter problema nenhum em relação ao meu caráter, ao meu comportamento, à minha conduta com outras pessoas. Né? Não tem nada a ver com as pessoas. Eu posso acreditar em 300 deuses que não tem nada a ver. As pessoas não podem se tratar com amor, com respeito, com carinho, com solidariedade, numa boa, entre nós. Essa questão da idolatria tem a ver com Deus, né? Que é um Deus zeloso. Né? Ele fala na Bíblia que chama de menina dos olhos dele, ele é zeloso. Ele pede exclusividade. Ele pede exclusividade. Né? Se você decide firmar uma aliança, ele quer ser o único, ele quer ser único, né? Ele quer ser o marido, ele quer ser o noivo, né? Jesus é o noivo. Ele quer ser o marido, ele quer exclusividade, né? Ele quer ter uma relação íntima de exclusividade com ele. Então, o próprio Jesus falou isso, né? Ouve, Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um, né? Não há outro, como a gente falou no profeta também. Então, quando a gente fala dessa relação com Deus, Jesus como mediador para que nós tivéssemos essa relação com Deus, né? Uma relação íntima transformadora, né? Para que a natureza dele habite em nós e que a gente manifeste os atributos divinos de Deus, tá bom? Então é isso que quer dizer. Então essa questão, se você for olhar nos mandamentos, são mandamentos que são voltados à relação com Deus, não tem só relação entre um homem e outro. São as duas coisas, né? Então, até a gente comenta entre nós, quem tem um bom relacionamento com Deus, né? Quem tem um bom relacionamento com Deus, quem tem um bom, sabe, uma pessoa que ora, uma pessoa que medita na palavra, uma pessoa que reflete, ela pensa de outra forma, ela sente de outra forma e ela manifesta de outra forma. Ela acaba compreendendo o amor de uma outra maneira. Então, isso faz muita diferença. Você aprende a fidelidade com Deus, você aprende muitos atributos de caráter, de santidade com Deus. Né? Então, a relação com Deus seria a primordial e aquilo que ele pede em relação a ele, o que ele pede exclusividade. Né? E a gente, quando vai num casamento, também quer ter exclusividade. Né? A gente quer ter exclusividade. Quando a gente se compromete com alguma coisa, a gente quer a fidelidade das duas partes, a gente quer o comprometimento das duas partes. Né? E quando alguém falha, o que a gente faz? Né? Então, Deus fez isso, essa questão, para educar o ser humano, sabe? É para estimular a santidade. E você pode ver, eu acho engraçado que na psicologia tem isso, né? Que na psicologia comportamental,
É você ver isso, né? Que tem aquela coisa do reforço positivo e o reforço negativo. Né? Então o pessoal fica falando muito de dualidade, céu e inferno, se fizer isso tem que pagar, tal, isso daí é um baita de um condicionamento. Né? Mas tudo bem, o ser humano aprende por repetição, né? O ser humano aprende por repetição. Ou pode ver que, por mais que haja talvez uma complexidade, algo muito mais profundo nas coisas, que é da nossa estrutura, e Deus conhece a nossa estrutura. Então, a gente tem que pensar sobre isso, sabe? Quando a gente acha que não tem certo, que não tem certo e errado, que não existe o bem e o mal, a gente está no mundo de dualidade, né, no mundo de terceira dimensão, e pode ver, terceira dimensão é corpo, alma e espírito. A gente tem três dimensões, né? Tudo aqui é tridimensional. Né? Então a gente tem que cair na realidade e perceber que o mal existe, que o bem existe, que existe o certo, que existe o errado, que existe coisas que nos condicionam para nossa elevação até que a gente alcance a unidade e mude de dimensão. A gente também comentou no vídeo passado, né, que a gente não espera nenhuma cidade permanente, né? A gente espera a Jerusalém Celestial, né? Isso é a representatividade de uma nova dimensão e um outro padrão do ser humano de existência, de forma de ser, né? Um ser humano mais elevado. A iluminação do ser humano, né? Desperta tu que dormes, né? Desperta tu que dormes, porque Cristo te iluminará, né? Ele te ensina porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E através dele você tem a iluminação. Né? Através dele você tem a iluminação. Deus deu nenhum outro que a gente possa considerar um ser elevado, iluminado, né? Morreu por você, por mim, né? Fez essa questão da expiação de pecados. Só Jesus fez isso, mas ninguém fez, né? Ninguém entregou a vida por amor a você e a mim, e tem essa coisa de estar à destra do trono de Deus. A Bíblia diz que só Jesus viu a Deus. Então, né? Então, ele tem o lugar dele. Ele é o Senhor desse mundo. Ele vai reinar, né? Sobre esse povo mundial aqui, né? Independente de como vai ser isso, Deus entregou para ele, né? Fazer isso. Então, por isso que a gente só tem ele como nosso mediador e mais nenhum, como o canal que nos leva à iluminação, para que a gente possa viver eternamente no corpo iluminado, né? A gente pode ter nosso espírito, quando a gente faz aliança através de Jesus, né? Os nossos pecados espirituais são transformados, a gente é desperto e isso é transformado. E através da conexão com o Espírito de Deus, através da aliança com Jesus, a gente passa a ter a mudança de mente, porque o Espírito de Deus nos convence da verdade e do juízo, a palavra diz. Né? Nos convence que aquilo é uma verdade espiritual. E aí você passa a viver nossa transformação na alma durante esse tempo de 3D aqui, né? Nossa luta até que a gente receba nosso corpo glorificado, nosso corpo iluminado, né? Um outro padrão de energia. A palavra diz que Adão era uma alma vivente, ele era um ser bidimensional. Né? Jesus já era um ser tridimensional, porque ele já veio com essa conexão do espírito devido à natureza dele ser diferenciada. Né? Ele veio com esse propósito, não tem nada a ver com outras pessoas fazerem o que ele fez, é só ele. Tá? Porque ele é o selo da aliança. E quem vem depois dele, né? Aí você passa a ser um ser tridimensional desperto. Você tem o Ruach, né? A Nefesh e esqueci o corpo, como é que chama? Enfim, você tem três dimensões. Nós estamos no mundo tridimensional, então seria meio insanidade da nossa parte não ser desperto, né? Não acordar para essa dimensão espiritual. Né? Seria um pouco de insanidade da nossa parte. Viver sem uma conexão espiritual, né? Sem um preenchimento, porque a gente acaba preenchendo com outras coisas, né? A gente preenche com vício, a gente preenche com codependência de pessoas, com idolatrias, né?
esse espaço que tem dentro de nós é para adoração a Deus. O espaço foi criado propositalmente para que a gente fizesse essa busca espiritual e ele pudesse nos preencher com o espírito dele, né? E quando a gente não tem essa busca para ser preenchido pelo espírito dele, a gente vai se agarrar em muitas coisas, né, que são bidimensionais, mesmo a gente vivendo num lugar tridimensional, né? Então aí a gente não vive pela lei de espírito, a gente vive pelo conhecimento do bem e do mal, a gente não vive pela árvore da vida, pela sabedoria divina, pela palavra de Deus, pelos princípios espirituais de Deus, né? E a palavra diz que tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então não bate em discrepância com o que se fala de leis universais, leis herméticas. As leis herméticas também estão dentro da Bíblia, né? Estão, né? O que o homem plantar, ele vai colher. Aí você me fala, poxa, mas então Jesus não tiraria a minha colheita? Ele tira a colheita do seu passado, da sua ignorância, das coisas que você não sabia, né? Ele coloca você num processo de santificação como se tivesse uma patente, uma proteção. Eu estava conversando com a Beth esses dias, né? Nós duas tivemos uma experiência bem significativa em relação a isso, né? A Beth foi levada por engano num local religioso e quando chegou lá, queriam ter acesso a ela, ao interior, né? Queriam ter acesso, uma entidade queria ter acesso a ela, a própria entidade olhou e falou, desculpa, com ela você não pode, né? Ela você não pode. E eu tive a mesma experiência, teve uma pessoa que fez um trabalho para mim, né? E como que eu sei? A pessoa se arrependeu e veio me pedir perdão depois. A pessoa foi fazer um trabalho de amarração amorosa e foi pegar coisas no lixo da minha casa para poder fazer o trabalho. E quando chegou na hora de fazer o trabalho, a pessoa que ia fazer lá recebeu o espírito lá e falou, com ela você não mexe, ela é filha do homem, né? Não posso fazer trabalho com ela, né? Não posso fazer, né? Não tenho permissão de tocar na vida dela. Então vocês entendem que tem uma diferença, né? Uma hora eu falo sobre isso melhor. Eu sei que é muito complicado falar essas coisas assim, por isso que eu gosto de conversar pessoalmente. Mas a gente sabe da diferença por coisas na prática, por experiências, e elas atestam aquilo que a palavra está dizendo. Por isso que a gente tem segurança no que fala, né? Ah, você não é dona da verdade. Eu falei assim, eu não sou, mas eu tenho certas experiências que, para mim, faz sentido o que está escrito, porque tem coisas que acontecem primeiro, depois que eu vou saber o que está escrito. Às vezes, quando eu preciso tomar alguma decisão, eu faço o que está escrito e vai tudo bem. E eu vejo pessoas que estão envolvidas nas coisas comigo, que elas fazem diferente e elas quebram a cara, hora mais cedo ou mais tarde. Você começa a ter segurança na sua fé, você vê que é uma fé racional, que não é uma fé brisada, sabe? E a gente não teria nem necessidade de ter muitas experiências sobrenaturais para saber, né? A gente vê, a árvore você conhece pelo fruto, né? A gente só sabe de uma coisa, que a serpente, né, o enganador, né, é pai da mentira, né? Então, quando Jesus fala que eu caminho a verdade e a vida, ele fala ele fala que ele é a verdade, né? Não sou eu que estou dizendo, ele fala que ele é a verdade, só estou repetindo, né? E o que é contrário da verdade? Mentira. Então, é aí que a gente também precisa tomar uma decisão naquilo que a gente acredita, né? Se a gente acredita em homem, se a gente acredita, aí você vai me falar sobre os compêndios, né? Quem foi que fez os compêndios? Se alguém tiver dúvida a respeito dos compêndios, me chama, que todo mundo aqui tem meu Instagram, me chama no direct que eu vou passar um vídeo de uma pessoa que falou sobre a montagem dos compêndios, sobre o que tem-se de achado, como é que foi feito tudo isso, e você vai se sentir mais tranquilo. Tem muitos livros mencionados na Bíblia que não estão na Bíblia, tá? Pelo menos uns 300, gente. Tem noção? Mas eu acredito que tenha sido compilado desse jeito, porque o que importa são os testamentos, gente. Os testamentos estão, né? Os testamentos estão. Se a gente não tem acesso a determinadas informações que faria com que a gente praticasse melhor a palavra e tem alguém omitindo, escondendo o material da gente, para que a gente não faça, Deus vai perdoar nossos pecados de ignorância.
né? A gente não tem acesso, como que vai poder fazer? A gente pode até não receber as bênçãos de poder fazer as coisas desse jeito, mas quem omite, quem guarda a informação, quem não passa para todo mundo a informação é que é responsável, né? É responsável por isso diante de Deus, né? Você não tem culpa, eu não tenho culpa se a gente não tem acesso ao material, se a gente não tem acesso. Daí as pessoas guardam, engolem e acham que é só elas têm o direito. Então, isso não é sua culpa, não é minha, não é verdade? Então, isso não é problema nosso. A gente conta muito com o Espírito de Deus e muitas coisas Deus acaba orientando a gente, extra a Bíblia, né, que seriam as sabedorias, como o apóstolo Paulo fala, né, que a obra da cruz, aquilo ali é para todo mundo, sabe? Para a ressurreição, a aliança, vale para todo mundo. As pessoas mais maduras, gente, quando fala mais madura, a pessoa está muito tempo, né, ali, né, acaba recebendo outros ensinos, aprendendo outras coisas para enriquecer sua vida espiritual. É natural que haja um crescimento, um amadurecimento, que você não fica ali só empancada na porta. Você tem que aprender os valores do reino de Deus para viver no reino de Deus, né? Então você vai aprofundar em outras coisas. E é isso, né? É por isso que a gente não tem informação escondida, não. Né? Aquilo que a gente sabe, a gente fala, né? E faz gratuitamente para poder colaborar com essa situação. Super beijo, boa semana para vocês.